E são convidados deste Jornal à Noite Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional, também Frederico Teixeira, especialista em Relações Internacionais, e Maria João Tomás, especialista igualmente em temas internacionais. Boa noite aos três. Obrigada pela presença. Vou começar pelas senhoras, se não se importam. Maria João Tomás, o presidente ucraniano está sempre a fazer este apelo: preciso de mais para me defender, quer mais mísseis Patriot, faz esse pedido aos Estados Unidos. A questão é, e há esse equipamento, esse material disponível para Zelensky? Boa noite. Ao que tudo indica, aquilo que Zelensky está a pedir é viável da parte dos Estados Unidos. A questão, resta saber, é se o Trump quer deixar. Essa é outra questão. Ou será essa a principal questão? Provavelmente é essa a principal questão que Trump não sabemos se quererá dar. São fundamentais por causa dos ataques que a Rússia está a fazer e que a Ucrânia não tem maneira de se conseguir defender se não tiver os Patriot. E, portanto, vai ser muito difícil, a partir de outubro, que é quando se está à espera de uma grande ofensiva russa, que a Ucrânia consiga defender se não tiver esse apoio dos Estados Unidos. Lembro que havia um entendimento com Trump de forma a que a Ucrânia pudesse fabricar os Patriot, mas dada a dificuldade que há e o tempo que leva as autorizações e as patentes a serem feitas, não é viável, autorizadas, não é viável até outubro. Por isso, Zelensky está a pedir que sejam, que a Ucrânia os possa ter para se conseguir defender da Rússia. E porquê? Porque a Rússia está numa situação, Putin, sobretudo, está numa situação complicada. E vai ter que ganhar esta guerra dele lá por onde der. Porque senão, o que está em causa é a sua própria vida. Ele sabe disso. Nós temos tido vários relatos de vários oligarcas a queixarem-se da situação económica na Rússia e da forma como as sanções finalmente estão a dar resultado. E não é só isso, são os ataques que Zelensky está a fazer cirurgicamente, não só às refinarias, mas também à maior cadeia de distribuição, à Amazon da Rússia, e essa oligarca, que é uma senhora que está à frente dessa empresa, também já começa a dar sinais de algum descontentamento. O que se está a passar na Rússia preocupa os oligarcas, que são aqueles que dão apoio e o apoio à estrutura de poder, e são eles a estrutura de poder da Rússia. E é isso que Putin vai apostar com toda a certeza em tudo aquilo que tem, inclusive, dada a situação das baixas, que são muitas, vai buscar neste momento, e há o acordo com a Coreia do Norte, por exemplo, não só para ir buscar soldados, mas também para buscar apoio. A Coreia do Norte, que está cada vez mais... Já podemos falar mais à frente certo, dessa questão da Coreia do Norte. Mário João Fernandes, a propósito deste pedido desesperado, diria eu, e repetitivo de Volodymyr Zelensky por mais apoio, mais ajuda militar para conseguir defender-se da Rússia, tirando a ajuda que é visível e que é dada e que é material da União Europeia, Zelensky de facto só se pode virar para os Estados Unidos e ficar aqui dependente das vontades de Donald Trump? Boa noite, Marisa. Muito obrigado pelo convite. Não é só Zelensky que só se pode virar para os Estados Unidos. Nós temos que perceber que os Patriots só são produzidos pelos Estados Unidos. Há pelo menos 2 outros grandes projetos de mísseis antibalísticos, mísseis ABM, que estão, como é normal na Europa, em estudo, em projeto, em investigação e estão muito longe de ser operacionais. Quando alguma vez existirem, serão certamente magníficos e comparáveis com os Patriot. Mas não existem neste momento. Portanto, Zelensky, e já agora, e esta é a explicação do problema, Zelensky, toda a gente só se pode virar para os Patriots por uma razão muito simples, é que aqueles que existem na Europa, e a maior parte, não é o caso de Portugal, nós somos um país modesto, não temos esses luxos de defesa antimíssil em altitude, temos apenas a curtas distâncias,
todas as baterias de mísseis Patriot e todos os mísseis Patriot já foram fornecidos à Ucrânia, já foram fornecidos. Ninguém na Europa vai abrir mão dos seus estoques de mísseis, como Trump não vai abrir mão dos seus estoques de mísseis. Portanto, a resposta é sim, só os Estados Unidos é que podem responder. Podem, mas os Estados Unidos não podem fornecê-los porque os Estados Unidos têm pelo menos uma outra guerra entre mãos onde o consumo de Patriots é extremamente elevado e não sei porque sinto que a importância que a administração Trump e o próprio presidente dá a Israel, até às petromonarquias do Golfo, está muito acima da importância que ele dá à Ucrânia. Portanto, a resposta não é por aí. Quais é que são as alternativas? A alternativa aos Patriots é uma alternativa ainda mais cara que os Patriots e ainda em menor quantidade que os Patriots e, por acaso, também é uma alternativa americana. As alternativas fora dos Patriots que existem, por exemplo, em algumas das marinhas dos Estados-membros da União Europeia, que também são Estados-membros da NATO, são baseadas em fragatas e em destroyers, o que, enfim, a mobilidade e a possibilidade de irem para a zona de conflito é extremamente reduzida / inútil e, portanto, por aí também não temos propriamente uma solução. Qual é o problema? Os Patriots são escassos, os Patriots são muito caros e os Patriots demoram muito tempo a produzir. Os ciclos de produção, os Patriots que Trump gastou no ataque ao Irão só serão repostos a partir de 2031, certo? Portanto, os Estados Unidos só vão conseguir repor aquele estoque em 2031. Portanto, até lá, eu não acredito que haja possibilidade de eles serem cedidos à Ucrânia. Quais é que são as alternativas? Temos que ser imaginativos. O que é que a Federação Russa está a fazer? Está a utilizar um estoque gigantesco que tem da Guerra Fria, de escudos e de mísseis balísticos, fazendo aqui um desenho no ar para os nossos telespectadores perceberem. Um míssil balístico, na prática, faz uma curva e essa curva depois pode ser desenhada na reta de trajetória final, mas vai fazê-lo uma velocidade multiplicando por várias vezes a velocidade do som, entre 4 e 5 mil, 7 mil, 8 mil km/h. Portanto, ele só pode ser interceptado em altitude. E é isso que torna os Patriots muito caros. Na prática, se quisermos simplificar, é atingir um foguetão com outro foguetão. Isso custa muito dinheiro, é uma tecnologia muito cara e, na prática, nós estamos a tentar destruir com Patriots que custam muitos milhões de dólares. Os Estados Unidos fazem o favor de ter um preço para consumo americano e um preço que é o dobro para venda aos aliados e amigos. E, portanto, a amizade às vezes tem estas diferenças de preço que também não tornam a coisa mais fácil. Sim, até nas análises que normalmente fazemos, até utilizamos a expressão dar mísseis Patriot. Dar não tem nada. Não, nós, por acaso, europeus pagamos. E esse dar vem com o dobro do preço daquilo que as Forças Armadas americanas pagam. Mas o que é estúpido aqui do ponto de vista económico? É que nós estamos a utilizar um equipamento extremamente raro, extremamente sofisticado, extremamente caro, para abater as sobras da Guerra Fria que os russos tinham para lá mal amanhadas, mas para isto servem, como também as bombas convencionais por gravidade com um mecanismo de direção que custa 7 ou 8 mil dólares por cada bomba se tornaram uma arma perigosíssima. Mas para essa os ucranianos já encontraram alternativas e, portanto, neste momento não vai haver Patriots em maior quantidade. Já agora, é preciso também percebermos que Zelensky está a fazer a defesa do seu povo e da sua nação bariosamente, mas aquelas contas que ele apresenta não fazem sentido. 10% do estoque de Patriots são provavelmente 150 Patriots. Se for generoso na defesa de um ataque russo, isso gasta-se em 3 noites. Portanto, quando ele diz dê-me 10% e eu garanto que os abato todos, não é bem assim. Não vê isso assim. também não ajuda a resolver o problema. Portanto, é preciso investigação e imaginação. Já voltamos a falar. Frederico Teixeira, muito boa noite. Donald Trump, enfim, nós não estamos dentro da cabeça de Donald Trump, estamos aqui a fazer análise de acordo com os dados que são conhecidos do domínio público. Donald Trump não quer dar não é nada, mas vender mísseis Patriot a Zelensky para se defender dos ataques russos, ou não tem para dar? Boa noite, cumprimentar também aqui os meus colegas. Eu diria que há aqui uma outra perspectiva que se calhar é relevante nós trazermos aqui para o debate. O conflito ou a invasão da Rússia sobre a Ucrânia durante algum tempo transformou-se quase num tema normal, entrou num ponto quase morno e perdeu também alguma atenção dos Estados Unidos. Eu, aos dias de hoje, eu não concordo que essa seja a postura e a posição dos Estados Unidos, porque acaba por haver aqui uma influência direta daquilo que acontece no Médio Oriente. No meu entendimento,
os serviços americanos, a Casa Branca por aí fora, compreenderão e já terão compreendido que o conflito no Médio Oriente está para durar, não terá, mais à frente acredito que falaremos sobre isso também, não terá um término dentro de uma semana, um mês ou aquilo que for. Isso faz com que os Estados Unidos tenham a necessidade de ter aqui algo tangível para apresentar num mundo global em que de facto conseguem ter influência. Se nós tivermos aqui em conta um dado, foi justamente quando começou a ser mais visível esta assimetria que Zelensky começou a conseguir provocar dentro do território russo, que Marco Rubio começou outra vez a vir a público falar sobre o conflito da Ucrânia, porque de facto os Estados Unidos têm uma necessidade, uma urgência muito grande de terem aqui uma influência, uma demonstração de que conseguiram algo objetivo ou alguma vitória para apresentar, não só do ponto de vista doméstico, como também ao mundo. Mas uma vitória para apresentar relativamente a que tema? A um término, por exemplo, de um conflito. E agora vou responder objetivamente à questão que me colocou dos Patriot. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. De um ponto de vista algo inédito, quem domina ou quem controla as comunicações militares ucranianas é um operador privado. É através da Starlink de Elon Musk. E ao longo da última semana, por mais do que uma vez, o Starlink foi colocado numa situação de indisponibilidade para que a Ucrânia conseguisse prosseguir com alguns ataques que estavam agendados junto do território russo. Isto para mim é um sinal claro que é uma pressão indireta que os Estados Unidos fazem junto do governo ucraniano para que se sentem nas mesas de negociação. É também relevante que logo a seguir ao último encontro que Donald Trump teve com Vladimir Zelensky há cerca de 2 semanas, mais ou menos, em Washington, que ambos disseram que tinha corrido muito bem, que ambos disseram que vinham aí os Patriot. No mesmo dia, o embaixador dos Estados Unidos da ONU disse que a solução para este conflito não teria uma solução militar e que teria que ser, de qualquer forma, diplomática. Isto são tudo sinais que, se nós conseguirmos fazer aqui a junção das peças, nos dizem que, de facto, os Estados Unidos têm esta urgência em conseguir declarar vitória de algo, porque a forma como os Estados Unidos têm encarado a política externa é com uma ausência total de estratégia e que aquilo que nós vemos na Ucrânia, o que não está aqui em causa, no meu entendimento, o ter ou não ter os Patriot ou a ausência deles tem uma consequência absolutamente sentida junto daquilo que é a defesa ucraniana. Agora, há aqui um ponto que eu acho que é relevante. Ao mesmo tempo que nós assistimos, e a Maria João há bocado referia dos ataques às refinarias, é engraçado ver como é que estes ataques têm sido distribuídos, ou seja, a Rússia opta por fazer ataques direcionados às cidades ucranianas, a Ucrânia reage justamente e de forma cirúrgica àquilo que são os pontos ou os corações económicos da Rússia e não só, tem conseguido levar o conflito para aquilo que é a consciência russa. E quando digo a consciência russa, não me refiro aos militares russos, refiro-me àquilo que é o cidadão comum, que sente neste momento até a profundidade e o alcance que a Ucrânia consegue colocar os seus ataques. E, portanto, a situação... De qualquer maneira, a verdade é que com todas essas expressões de que falam, não há um fim à vista para esta guerra. E é esse o ponto que eu ia agora mesmo para concluir, que é, com este avanço, com este recuo, com este vai para um lado, vai para o outro, a situação que nós temos, que é cada vez mais visível, é uma pressão grande do Washington sobre Vladimir Zelensky para que exista daqui uma solução e para que se sente à mesa de negociações. Vladimir Zelensky fez aquilo que é normal, que é hábil, que é propor a paz, sabendo que ela à partida seria recusada, mas pelo menos esgota o argumento de que não estava disponível para. E se nós recuarmos, por exemplo, a 2022, em Istambul, esteve muito próximo e muito perto de ser assinado ali um entendimento. O que é que acabou por inviabilizar? Haver um veto russo que era obrigatório para que houvesse qualquer tipo de garantia de segurança militar na Ucrânia e uma obrigação de que a Ucrânia reduzisse em cerca de 85% aquele que era o seu efetivo militar. E, portanto, estes são os pontos que são mais relevantes neste momento e que nós não sabemos como é que daqui poderá ser o futuro deste conflito. Só queria dizer uma coisa. Em 2022, Sim. O que a Rússia pedia era a capitulação da Ucrânia, de joelhos. Portanto, isso não era propriamente um acordo de paz. Acho que a Ucrânia não o podia aceitar e desconfio que, provavelmente, os aliados da Ucrânia também não o poderiam aceitar. Portanto, não me parece boa ideia comparar aquilo que foram as negociações de 2022, quando se estava na iminência de haver uma completa invasão da Ucrânia, com a situação que temos hoje em dia, que graças à coragem dos ucranianos, ao apoio dos europeus e ao apoio da anterior administração americana,
os ucranianos conseguiram defender-se. E já agora, para quem nos ouve lá em casa, o que nós temos na Ucrânia é uma guerra por procuração. É horrível para os ucranianos, mas a alternativa, se não fosse essa guerra por procuração, seria se calhar a Europa estar em guerra com a Federação Russa. Portanto, convém não nos esquecermos disso. A questão que me preocupa mais é de que forma é que esta guerra, prolongando-se no tempo, não poderá atingir outros países, nomeadamente os bálticos, que são frágeis em termos de defesa. A Polónia, volta e meia, apanha para lá uns drones e apanha assim umas coisas que são um bocado fora de contexto, mas que aparecem e que nos devem preocupar. E o que se começa a falar é da necessidade de Putin para não perder a guerra, alargar a guerra. Nós já vimos estes cenários várias vezes, noutras guerras passadas, e em que isto acontece muitas vezes. Que conceito é esse? Para não perder a guerra, alargar a guerra? Para não perder a guerra... Perdido por 100, perdido por 1000 seria a expressão portuguesa. Portanto, ou seja, como ele está num impasse e como a população, como o Frederico estava a dizer e que eu também disse, não só os oligarcas, mas a própria população está muito descontente. É assim, vamos nos pôr no lugar deles. Eles estão a perder uns 30 mil soldados, quase por... a uma média de 30 mil soldados. A alturas tantas, vêm para casa esses soldados em caixões de papel, porque já não há dinheiro para caixões de madeira. E as mães russas começam a perguntar, nós estamos a entregar os nossos filhos para quê? Os avanços são aqueles que são, a linha da frente está estagnada, exceto a Crimeia. E isso depois leva-nos, em questões de geopolítica, a começarmos a perceber quais são os países que podem ser apanhados nesta guerra, arrastados para esta guerra. Não só os bálticos, como sabemos, a Moldávia por causa da Transnistria, e começamos a perceber que Putin tem vários pontos onde se pode alargar a guerra. E é claro que a Polónia. Se devemos estar preocupados com isto, devemos estar cautelosos e atentos, que é aquilo que a União Europeia tem estado a fazer, mas que devemos estar a dar mais enfoque a estas zonas mais frágeis, embora a Moldávia, por causa da Transnistria, seja uma ponte de apoio que Putin tem ali, porque a Transnistria é russa.